Fala galera, Zabo Limanara, tamo junto, a nossa série completa de filosofia, isso mesmo, filosofando na história. E nós estamos entrando agora já pesadamente na Idade Moderna para falar sobre filosofia política. E dentro dessa lógica, pessoal, já falamos lá sobre os racionalistas, sobre os empiristas, vamos agora então falar sobre os filósofos que tiveram a sua característica na filosofia política. Vai ser então aqui a aula sobre Maquiavel e Hobbes. Roda a vinheta, tamo junto! Bom galera, é isso mesmo, a gente sabe que a Idade Moderna ela é aquele período da filosofia que vai abrir para vários campos de estudos. Claro que na Antiguidade isso já acontecia, né? Mas não era tão claro essas divisões, essa ideia do filósofo, ele ficar ali totalmente caracterizado por uma linha de pensamento ou de estudo. A ideia da Idade Moderna é justamente isso, né? A galera começar a categorizar, criar a ciência no sentido de, olha, estamos falando sobre algo que é metafísico, algo que é do âmbito da ética, da política, da sociedade como um todo. E os filósofos modernos, eles trouxeram novamente isso que os filósofos antigos já estavam fazendo, principalmente o Aristóteles. Durante a Idade Média nós sabemos que ficou muito travado o pensamento medieval, sobretudo com a ideia do teocentrismo religioso, colocando tudo dentro de um parâmetro a partir do viés da teologia, o viés então cristão, até mesmo a moral, o pensamento, a sociedade era visto através de uma ideia do cristianismo. É justamente por isso, pessoal, que nós vamos colocar então a filosofia política neste ponto. E aí, para a gente introduzir e colocar o grande filósofo, que é o primeiro, o que vai trazer o grande debate da filosofia política, que é o Thomas Hobbes, um pouco antes do Thomas Hobbes, pessoal, a gente tem então o período do Renascimento, que nós falamos lá na aula da filosofia renascentista. E a gente comentou brevemente sobre o filósofo, o pensador, aí o cientista político, né? O grande Nicolau Maquiavel. Esse é o momento da gente colocar então aqui nesta aula a relação entre o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes vai ser o grande pensador aí da filosofia do contrato social. O Maquiavel, pessoal, ele vai entrar nessa aula como uma ideia de primeiro pensador teórico a falar sobre uma política desvinculada da ideia cristã, da moral cristã. Então eu trouxe aqui o Maquiavel junto com o Hobbes, apesar de ele estar em épocas completamente diferentes. O Maquiavel, ele está lá, né, no final do século XV e início do século XVI, e o Hobbes, ele está ali, né, na segunda metade do século XVI e, né, no século XVII. Eles não se conversaram no sentido de que eles viveram no mesmo período, não. E outra coisa, tá, pessoal, até hoje há uma discussão muito forte, né, de que o Maquiavel, se ele é essencialmente um filósofo. O Maquiavel, ele foi muito buscado nas questões de vestibular, Enem, vestibular como um todo, né. Gosto de trazer o Maquiavel principalmente lá nas aulas de história geral para falar sobre a ideia do pensamento absolutista. O próprio Hobbes também vai dar essa ideia do absolutismo, certo? E na história aparece bastante ali o Maquiavel e o Hobbes. Vamos olhar, pessoal, pelo olhar da filosofia. E aí vamos colocar o Maquiavel, pessoal, como um cara que está trazendo aí uma ruptura do pensamento. O Maquiavel, então, pessoal, é um renascentista, é um filósofo renascentista. Maquiavel nasceu lá em 1469 e morreu em 1527, viveu toda a sua vida aí na região da Itália, né? Naquela época, pessoal, a Itália vivia o esplendor do Renascimento, e a Itália não era um país unificado. A Itália era uma série de reinos, ducados e até mesmo república, como o local onde Maquiavel nasceu e viveu, na cidade de Florença. Florença é a grande cidade renascentista, né, com uma família poderosa chamada família dos Médicis, que dominava aquela cidade e que tinha como lógica aí o financiamento de grandes pintores, artistas. O Renascimento estava fluindo na cidade de Florença, encabeçado por essa família poderosa, os Médicis. Lourenço, o Magnífico, era visto aí como, né, o grande homem que levou essa grande esplendor da cidade de Florença.
Florença. Então entender o Maquiavel, pessoal, é entender o momento no qual ele viveu, o contexto histórico que ele viveu. O Maquiavel, então, ele teve a sua ascensão política no período, então, né, que os Médicis foram derrotados. Em 1592, a cidade de Florença foi dominada pela poderosa França. A França dominou esse território e aí o Maquiavel teve uma ascensão política durante o período francês. Ele virou uma espécie de secretário, chanceler, um grande político. Maquiavel era um escritor e era um político. Então ele viveu, ele teve um grande benesse social, ele se beneficiou sobre essa sua atuação política. E como um político, ele viveu, ele foi uma espécie de chanceler que representava a cidade de Florença em várias regiões do período francês. Então ele viajou, ele conheceu lugares, ele conheceu formas de governos em outros lugares, e isso tudo foi criando, foi maquinando o seu pensamento político e a sua filosofia, a sua maneira de se entender o mundo. Bom, o que acontece, pessoal, é que, né, no ano de 1512, certo, os Médicis têm uma volta na região da Florença. Eles voltam poderosos e dominam novamente, e a Florença fica independente da França, voltando a ser uma cidade de novo, né, com a sua característica própria, né? E aí um outro Lourenço, o Lourenço II, que vai então ser aí, né, um representante da volta dos Médicis, certo? Ele então começa a perseguir o Maquiavel é perseguido, vai para o exílio, porque do período francês a família de Médici acusava o Maquiavel de traição, ou até mesmo dele ser um cara que não respeitava, né, ali a cidade da Itália. Bom, mas Maquiavel viveu, né, aquela cidade, ele entendia que o que ele fazia pela cidade. E aí Maquiavel então vai viver um exílio, e durante esse exílio, tá, também há indícios de que ele foi torturado, de que ele sofreu prisão, ficou, né, totalmente pobre, caiu no ostracismo. E aí a vivência do exílio faz ele escrever várias obras, dentre eles, né, o seu principal livro, chamado O Príncipe, que é o que a gente vai dar um pouco mais de ênfase. Mas ele escreveu também um outro livro famoso, chamado aí Discurso da Primeira Década de Tito Livio, onde ele contrapõe até mesmo o pensamento que vai ficar muito gravado na história, que é o pensamento do príncipe. O Príncipe, pessoal, foi publicado em 1531 e muitos acham, né, que o livro O Príncipe foi colocado como uma espécie de que ele queria homenagear a família dos Médici e até mesmo achar que o Lourenço II fosse um cara capaz de unificar a Itália. Era o grande sonho de Maquiavel. A Itália era um território que não era unificado, eram vários territórios, e o Maquiavel sonhava na unificação da Itália e achava que o Lourenço, né, II poderia fazer isso. E muitos também falam que ele estava querendo fazer uma moral ali, né, com a família dos Médici para voltar para a política, voltar para o seu cargo público. Nesta ideia, pessoal, o livro O Príncipe, olha só, o Manual do Bem Governar, é isso mesmo. Não dá para analisar o livro O Príncipe, pessoal, como uma filosofia metafísica, um projeto de governo, numa ideia idealizada. Não, o Maquiavel vê a política do ponto de vista real. O Príncipe é uma ideia de realismo político. Por isso que muitos acham que Maquiavel é muito mais um cientista político do que um filósofo. E ao analisar a política como ela é, ele traça a ideia de um parâmetro de como que o governante deveria ter o seu poder para poder então se manter neste poder. É nessa ideia então, pessoal, que o Príncipe vai trazer aí uma análise na teoria política do que o governante, ele não pode ter uma moral cristã, ele tem que ter uma moral política. E nesta moral política, o que ele tem que fazer é o necessário para se manter no poder e se manter então aí como um governante forte, rígido, certo? Nesta lógica, quem já leu o livro O Príncipe, subtende-se uma ideia. Não dá para dizer que essa frase foi falada por Maquiavel, tá, pessoal? Essa frase é uma frase que tem uma ideia geral sobre o livro O Príncipe. Então, né, os fins justificam os meios. Você subentende nesta ideia de que os fins justificam os meios como uma ideia de agir segundo as circunstâncias. Então, o príncipe, o rei, o poderoso governante, ele tem que ser, né, de uma maneira geral, agir
agir segundo as circunstâncias, ele tem que ser cruel, poderoso, forte, rígido, se for necessário, e ele tem que também ser bondoso. Ele tem que distribuir presentes, ele tem que ser moralmente cristão, mas ele não pode, no seu manejar, ao levar o governo, ele não pode ser bonzinho, ele tem que ser duro, tá? Então por isso que muitos achavam que ele defendia o absolutismo. Não necessariamente, tá? O que dá para subentender, pessoal, é que ao escrever O Príncipe, ele está dizendo como que tinha que se fazer para se manter no poder. Mas, depois de tudo isso, era a ideia de que ele acreditava que com esse mantenimento do poder, poderia se unificar a Itália e depois passar o poder para a população. Por isso que no livro, a primeira década do discurso de Tito Livio, o Maquiavel se mostra um defensor da República. E ele defende a ideia de que o povo tem que ser soberano. Então não dá para afirmar, pessoal, que o Maquiavel é um cara que defende totalmente o absolutismo. Até mesmo achar, né, que isso é uma coisa maquiavélica. Já já a gente fala sobre essa ideia do que é o conceito de Maquiavel. Bom, no livro Príncipe aparecem duas teorias importantes, duas ideias importantes, né? O conceito de virtude e o conceito de fortuna. Virtude, pessoal, é a ideia daquilo que está sob o controle do príncipe, do controle do rei. E então ele tem que saber agir conforme as circunstâncias, e aí então ele tem a sua virtude, a sua maneira de governar, que vai ter que ser rígida ou até mesmo, né, respeitar ali as leis. Então é a virtude, é agir conforme as circunstâncias. E a ideia de fortuna, o que é a fortuna? É a ideia de que há algo que está fora do controle do príncipe e do governante. E estar fora de controle, ele vai ficar então ali atrapalhado. Não, ele tem que estar preparado para as coisas que estão fora do controle. E quando as coisas acontecerem, ele vai saber agir segundo as circunstâncias. Então a fortuna é aquilo que está fora do controle, mas o príncipe vai saber o que fazer quando isso acontecer, porque ele tem virtude. Beleza? E aí ele compara, né, essas virtudes aí em duas ideias, né? Ser forte como um leão e ser astúcio como uma raposa. Então você percebe claramente que no livro O Príncipe, o Maquiavel, ele traça um manual do bem governar. Não é bem uma ciência metafísica, não é uma filosofia metafísica, mas uma ideia de uma análise real da política como ela é. E aí, mas o grande teor desta ideia da filosofia maquiavélica, pessoal, é de que ele rompeu com aquela ética cristã, aquela ideia de que o rei tinha que ser então visto como um cristão poderoso, bonzinho e que sabia tudo da abstração. Não, o rei tem que ser um rei real, político e saber manter o poder conforme as circunstâncias. Tudo bem? Esse é então a ideia de a primeira vez que nós estamos falando de um pensador, de um filósofo, de um cientista político, de uma ideia de rompimento entre o mundo medieval, que valorizava a ética cristã no processo de governo, e o mundo já moderno, que está começando a analisar a política com a sua lógica. Bom, Maquiavel, então, pessoal, é importantíssimo, sempre aparece nas provas, tá? Eu vou colocar nessa mesma aula também o Thomas Hobbes, porque nós estamos falando sobre a introdução da filosofia política nesta idade moderna. Tudo bem? Lembrando que Thomas Hobbes não tem nada a ver com Maquiavel no sentido de que eles conviveram, se conversaram. Não. Então, mas há uma ideia de que, por fato de que Thomas Hobbes, que nasceu lá em 1588 e morreu em 1679, ele é visto como o primeiro grande filósofo moderno que introduz uma ideia de uma teoria política sobre aquilo que ele está analisando da ideia de poder. Tudo bem? E aí depois vai haver um debate muito forte entre o Thomas Hobbes e os seus filósofos subsequentes, que vai ser então, por exemplo, o John Locke e o Rousseau, já na ideia de iluminismo. Então Thomas Hobbes agora, pessoal, ele é o precursor, o cara que vai iniciar a ideia da teoria do contrato social, a ideia do contratualismo, ou seja, a necessidade de se existir um Estado para organizar então, né, uma sociedade, um povo e uma nação. Tudo bem? O Maquiavel, então, ele analisou a política como ela é e fez um manual para o rei governar. Agora, o Thomas Hobbes, ele já está filosofando e pensando na teoria de uma ideia, certo? Que faz com que os seres humanos
busquem o Estado. Bom, o Thomas Hobbes, pessoal, vai concentrar os seus principais pensamentos a partir de um livro muito importante chamado Leviatã. O livro foi publicado, em 1651, e ele foi escrito num contexto no qual Thomas Hobbes vivia. Thomas Hobbes, pessoal, é inglês, e ele vivia o momento do auge da chamada Revolução Inglesa Puritana, que começou em 1642 e acabou em 1648. E depois viveu uma república ali meio atrapalhada, chamada República de Cromwell. Hobbes viveu esse momento e ele então também, isso influencia muito o seu pensamento. Isso é importante vocês guardarem. Ele viveu o momento da Revolução Inglesa e isso influenciou demais o pensamento dele. Tudo bem? O Thomas Hobbes, pessoal, ele então escreve esse livro Leviatã como uma ideia de entender por que, né, os seres humanos aceitam um governo soberano, aceitam um rei, aceitam um tipo de governo que seja rígido e forte para poder então se manter. Porque os seres humanos buscam alguma coisa. É aí que ele traz uma teoria chamada a teoria do estado de natureza. No estado de natureza, o justnaturalismo, o Hobbes ele vai então imaginar uma sociedade pré-estado, tá? Uma sociedade sem ordem legal, legislativa, mas que é hipotética. Não quer dizer que existiu esse estado de natureza, mas é uma hipótese. Se não existir leis, se não existir estado, como que as pessoas viviam? Eles viveriam através do seu estado de natureza. E na teoria do Thomas Hobbes, pessoal, o estado de natureza, o homem é mau, cruel, ele é astuto, ele faz de tudo, pessoal, para manter a sua sobrevivência. Então ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai matar. Para quê? Para garantir a sua sobrevivência. Essa é a ideia do Thomas Hobbes, para garantir a sobrevivência. Porque nesse estado de natureza, o que sobressai é o medo. É bem legal uma historinha, né, pessoal, uma anedota, de que na introdução do livro Leviatã, o Thomas Hobbes fala sobre isso, que quando ele nasceu com ele o medo, certo? Por quê? Porque ele viveu um período, em 1588, no qual a Espanha estava invadindo a Inglaterra, né? A invencível armada espanhola estava tentando invadir a Inglaterra numa guerra que aconteceu entre ingleses e espanhóis, certo? E a mãe dele então teve lá um mal súbito desse medo, né, que a Espanha invadiria a Inglaterra, e ele nasceu junto com o medo. E essa ideia do medo é muito importante para a filosofia do Thomas Hobbes, pessoal, porque viver sobre medo faz você criar uma obediência, faz você entender as regras, né? E nesta lógica, o medo de um Estado poderoso, o medo de um rei poderoso ia organizar o caos. Então, no estado de natureza, para Thomas Hobbes, o homem é o caos, ele é o lobo do homem. Olha essa frase, o homem é o lobo do homem. Ele se mata, ele rouba, ele mente. Então, as pessoas, ao viver nisso, ver essa desordem total, o domínio aí, né, de uma desordem, de um caos, para ordenar isso, as pessoas, aquelas que não querem viver essa desordem, elas acabam então apoiando um Estado poderoso, ou um poder que consiga organizar e fazer ele sobreviver. E aí, para poder então conter a desordem, ele cria a ideia de um Estado absolutista ou de um rei poderoso. Nesta lógica, então, pessoal, o que a gente fala? O governo absolutista vai ficar basicamente claro, porque o Hobbes está vivendo aquele momento da desordem da Revolução Puritana, a Revolução Inglesa, e vendo os reis sendo mortos. Ele entende, está vendo? Olha aí o caos, olha a desordem. Sem rei vira uma desordem total. Por isso que ele entende, pessoal, que a igualdade que as pessoas vivem no estado de natureza, todo mundo é igual, né? Mas essa igualdade faz as pessoas buscarem cada vez mais olhar para si, para o seu indivíduo, e vão fazer coisas erradas. Dentro dessa lógica, então, era necessário ter uma desigualdade. Qual era a desigualdade? O rei vai concentrar todo o poder na sua mão, e esse poder, então, vai organizar as pessoas sobre o medo e, obviamente, a obediência. Dentro dessa ideia, a força do rei, a força do Estado, vai fazer essa obediência. Por isso que na capa do livro, pessoal, o Leviatã, mostra um rei poderosíssimo, gigante, e o corpo dele está sendo feito por cabeças de pessoas, porque as pessoas deram ao rei esse poder, cederam para ele
esse poder. E ao cederem esse poder, esse rei gigante, ele vai esmagar qualquer tipo de ações erradas que o homem fizer. Por quê? Porque todo mundo está apoiando isso. Então o Estado soberano é cedido. Por isso é o contrato entre as pessoas e o Estado. Eles cedem um poder para garantir o quê? A sobrevivência através da obediência. É isso mesmo, galera. Então, o Hobbes, ele vai trazer essa ideia de que o Estado existe para garantir aí a sobrevivência das pessoas, organizando o caos, e dessa maneira, então, as pessoas vão ter medo dessas leis, medo deste rei, desse poder, e eles vão obedecer, porque senão eles vão ser punidos por isso, porque esse rei é bastante poderoso, tá? Bom, existem indícios muito fortes que ao ler o Leviatã, pessoal, ele não atesta somente o rei, ele fala que pode ser feito um Estado pelo rei ou por uma assembleia, mas o que está colocado em jogo é a ideia de que as pessoas vão necessariamente ceder o poder para um Estado, e é o Estado que vai organizar. Essa teoria de Estado, o contrato social, está muito presente nesta teoria do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pessoal, é muito importante, é um dos maiores filósofos contratualistas. Obviamente que a ideia dele não é única, e a gente vai ver na próxima aula os iluministas, que vão contrapor o pensamento do Thomas Hobbes. Então, pessoal, nessa aula de hoje falamos sobre Maquiavel, sobre a ideia, então, né, de teoria de Estado. Falamos aí que o Maquiavel, ele é um dos primeiros pensadores a tirar a ética cristã e falar da ética política, e falamos sobre Thomas Hobbes, o iniciador do pensamento do contrato social, o contratualismo. Se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Filosofando na História, estamos na Idade Moderna. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Atenção, Kreuzberg, é o toque de 4, já vai! Série completa de... Aí agora me deu chabu.